separação de solução e gráfico de padronização de solução. São 7 partes de titulação de padronização. Só vai dar tempo de a gente ver a parte 1. Quem vai dar aula e a aula ela continuar a parte 2, 3, 4, 5, 7. Acabou de vai atrapalhar. Prontinho, gravando. Foi mais. Não, isso aqui ninguém sabe. Agora não tem alguém também curso, sabe quem é? Então, muito mais eu na comunicação. Não, já tem isso. Tem que fazer. Não, aqui é uma posição. A comunicação, ele tem que preparar, repreparar a comunicação. E o EC deu 0,9. Bom, então nós vamos ver, lembrando os 7 partes, nós vamos ver a primeira parte agora. Nós temos 2 aulas hoje, vamos iniciar. Ao mesmo tempo, nós já vamos fazer a aula para vocês visualizarem, porque a gente vai mexer muito com o corpo. É rósea, mas que tom de rosa? Vocês vão visualizar que tom de rosa é. Não pode passar esse rosa. Ah, é salmão. Mas que salmão? Para mim, para você, um salmão é uma determinada cor. Então tem um tom de salmão, não pode passar. É rosa bebê, é roseo, bem clarinho. Inclusive tem que botar um papel branco embaixo para você visualizar. Ah, mas eu sou daltônico, infelizmente. Perdeu. Forte costura, arte culinária, porque aí na parte de colorimetria, então essa parte e do terceiro é tudo colorimetria. Tá? Tem gente que vê verde e amarelo, tem trocado. Então, vocês vão trabalhar muito com colorimetria, fazer escala colorimétrica. E as escalas são o rosa ou o vermelho é bem próximo. Então o que acontece? A gente não consegue distinguir. E aí tem, às vezes, não dá para usar um colorímetro, né? Porque tem que visualizar o amarelo. Pô, mas eu estou vendo verde. Mas aí já, infelizmente, fica complicado. Então tem isso. Tá? E o químico precisa de corpo. A gente vai trabalhar, por exemplo, agora com corpo. Vou mexer com salmão, incolor tranquilo. E vou mexer com roseo. Mas esse rosa, o que é? Esse rosa aqui, não, o rosa bem claro. Inclusive tem que ser visível no fundo branco. E às vezes o ideal é você ter até uma luminária aqui atrás para visualizar. Porque o róseo é bem claro, muito claro. É um róseo lingerie, bem claro, bem tranquilo. Já tem uma Agora tem. Ok? O que é neutralização? Vocês viram lá em reações? O que é uma neutralização? Reação de quem com quem? Ácido e base. Então, a parte número 1 é uma neutralização, ou seja, é ácido com base. Aí vamos analisar aqui. Eu vou preparar. Você preparar o quê? Você preparar o quê? HCl. Preparar o que também? Ácido sulfúrico. Preparar o quê? Na2. CO3. Lembra? Então vocês prepararam NaOH, HCl, H2SO4 e o carbonato de sódio. As soluções. Teve umas até que vocês tiveram diluído. Então, vocês prepararam o quê? 2 ácidos clorídricos, né? Um depois diluiu o outro e 2 carbonatos. Tá? Com essas soluções que vocês vão fazer o laboratório na próxima terça-feira. Então, amanhã a gente tem 3 aulas. Aula aqui de novo e depois vocês retornam quando para cá. Terça-feira, as 2 primeiras aulas.
Tá? né? Terça-feira é a aula do Mário. O Mário vai fazer o terceiro ano na Uni Santa. Os 2 terceiros anos, eles vão fazer lá, vão trabalhar com a parte de operações militares na curso de engenharia, vão fazer uns trabalhos lá. Então, ou seja, ele não vai estar aqui, então essa aula de terça que eu teria com o terceiro, vai ser com vocês. Então, traga o jaleco com calça e sapato. Terça-feira, as 2 primeiras, é a aula prática da padronização que vocês prepararam aquelas soluções nas semanas anteriores. Tá? Oi? Amanhã é aqui de novo. Vai ser exercício, exemplo, tirar todas as dúvidas possíveis e imaginárias. Terça-feira é a nossa atividade prática, né, 2 aulas para padronizar. Aí vai ser lá no outro laboratório. E na quarta-feira nós temos quantas aulas? As 2, que seria de hoje, que vão fazer o quê? Atividade valendo 2. Referente ao quê? A padronização. Então, tire todas as dúvidas de cor, o que fazer, cálculo, até amanhã. Ok? Vai ter tempo de almoçar? Não. Desse não. Não, desse não. Tá? Então vai ser aqui na outra. Vamos tirar dúvidas, porque é tudo o quê? É tudo visual. Tá? Então fazer cálculo é tudo cálculo e visual. Ver o salmão aqui, não adianta, né? O salmão é uma cor que eu coloquei lá no site. Não dá para ter que ser no visual, tem que ser visível. E o rosa, o lingerie, tem que ser o que? No visual. Porque para você identificar quando for padronizar na terça-feira, saber, essa que é a tonalidade. Não pode ser antes nem depois, senão você estraga a sua padronização. Ok? Bom, uma coisa importante. A primeira parte da padronização, que é a ácido base, eu trabalho com o quê? Com padrão primário e padrão secundário. Padrão primário. Padrão secundário. E tem outro também que é solução padrão. Então vocês vão ver muitos dos métodos aí dos laboratórios escrito isso aqui. Padronizar com o padrão primário. Padronizar com o que é isso? Padrão primário é um soluto, tá? É um soluto, ou seja, soluto sólido, com alto teor de pureza e tem que ser isento de umidade. Esse é o padrão primário. A pureza mínima dele tem que ser 99,5%. É a pureza mínima. Tá? Ok? Até 100%. Tá? Então pode ser qualquer padrão primário? Não. Às vezes eu tenho um elemento que tem 80% de pureza. Pode ser padrão primário? Não, é muito impuro. Então tem que ser no mínimo 99,5% de pureza e tem que ser o quê? Isento de quê? De umidade. Tem que ser isento de água. Mas aí eu garanto aqui que o padrão primário que eu soluto é isento de umidade? Bom, não sei, porque toda hora eu abro, tá? Ele tem validade de 3, 4 anos, de repente ele é meio higroscópico e absorve umidade. Mas a pureza eu garanto, tem que ter no mínimo, no laudo vem 99,5% no mínimo de pureza. Okay? E a água, o que eu faço para tirar essa água do eventual? Quando eu estou abrindo pela primeira vez no laboratório, ele está sequinho aqui dentro. Mas aí eu vou usando 1 mês, 2, 3, eu não posso jogar fora. Aí eu uso o quê? Eu uso a nossa amiga estufa. Aí eu seco ele. Qual é o tempo necessário do padrão primário secar na estufa? 130 graus durante 2 horas. Não. Então, para garantir, 130 graus Celsius durante 2 horas. Tá? Ou 105 graus Celsius durante 3 horas. Ou um ou outro. Tá? Porque às vezes no laboratório, você está fazendo uma análise que a estufa já está a 105. Então não pode subir, porque a análise está lá dentro. Aí o que você faz? Não tem problema. Só vai ter que aumentar o quê? Mais 1 hora. Mas não tem problema. Agora, se eu quero ganhar tempo, às vezes eu tenho uma análise para fazer e eu já quero padronizar. Bom, então eu já coloco a estufa aqui temperatura 130, eu ganho pelo menos 1 hora. 1 hora no laboratório é muita coisa. É muita coisa. Tá? Então eu já ganho tempo. Então, o que eu posso considerar como padrão primário? Um soluto com o quê? Com alto teor de quê? De pureza, no mínimo quanto? 99,5 tem que ser isento de quê? De água. Mas como é que eu garanto ele ser isento de água? Só se eu abrir agora eu sei que para ter. Mesmo assim, para garantir, porque senão atrapalha na minha padronização. Então, para garantir, eu faço o quê? Coloco ele na estufa. Tá? Então, veja que está aqui o que vocês vão usar aqui dentro. O que está lá, está dentro do pedra-filtro. Eu vou instalar já seco durante quanto tempo?
Tá? 130 por 2 horas. Ok? Então, evitar o máximo na terça-feira, que vocês vão fazer, é estar abrindo e deixando lá exposto. Tá? Tem grupo que deixa lá aquilo lá, o pé-da-filtro aberto lá. Já está pegando umidade. E aí vai ter que botar lá de novo na estufa, mas vai dar tempo? Só tem 2 horas para fazer. Então, pesou a quantidade necessária que a gente vai fazer os cálculos daqui a pouco, já tampa o pé do pé-da-filtro e já está dentro lá do dessecador. Para quê? Para esse sinal, o grupo 1 está tranquilo, agora o grupo 2 já começa a estragar toda a padronização. Okay? Então tem que deixar onde? Dessecador, não esqueça. Pesou, tampou, coloca lá no dessecador. Tá? Porque vai estar seco. Senão vai ter que fazer todo aquele processo de 2 horas. E nós não vamos ter todo esse tempo hábil. Já na indústria, se você fizer isso, você já vai escutar. Porque, porra, mas você deixou em cima da bancada, por quê? Temperatura, o ar-condicionado, embora ele está jogando, ele resseca. Mesmo assim, ele absorve a umidade. E aí você vai escutar um monte porque você deixou lá meia hora, 1 hora, eu esqueci. Só que a hora agora tem que padronizar, mas aí já não pode. Então vai ter que fazer o quê? Além da você vai beber já 2, 3 horas lá no laboratório. Aí vem para o Júnior e você não sabe por quê. Tudo bem? Isso é padrão primário. Então, padrão primário, eu peso ele, eu faço a solução dele? Não. Eu faço o quê? Eu peso ele do jeito que está aqui. Mas não do pote, da onde? Do dessecador. Ele é para quê? Só para eu visualizar o quê? A pureza dele. Tem que ser no mínimo 99,5%. Tá? Qual é o mais utilizado? O mais utilizado para padrão primário, para base com K igual a 1, o que é base K igual a 1? Que tem o quê? Uma hidroxila. Então pode ser o quê? NaOH. Pode ser KOH? Pode. Qual que pode ser mais? NH4OH pode padronizar? Hidroxamônio? Pode. Tem um K dele é quanto? 1. Tá? Então para a base com K igual a 1, qual é o mais utilizado? Que vocês vão trabalhar direto. É o bifitalato de potássio. Bifitalato de potássio. Bifitalato de potássio. Ele tem um peso molecular, ou macromolar, igual a 104,22. Unidade de massa atômica. A forma dele é KH, C8, H4, O4. KH, C8, H4, O4. É o bifitalato de potássio. Só que ele é padrão primário, tá? É o item A aqui. Ele é padrão primário para quem? Para base. Ele é padrão primário para base com K igual a base. Igual a 1. Não se utiliza bifitalato de potássio como padrão. Ele é padrão o quê? Padrão? Nós estamos lá, um padrão primário. Tá? Não se utiliza para base com K igual a 2, igual a 3, igual a 4, bifitalato de potássio. Ok? Outra coisa importante. O bifitalato de potássio, ele tem caráter ácido. Ele é um ácido orgânico. Ele é um ácido orgânico. Aí eu falo, peraí, mas ácido orgânico? Claro, ácido neutraliza com quem? Com quem? Com base. E eu uso o orgânico? O orgânico porque ele tem, os ácidos orgânicos têm alto teor de pureza. Ácido orgânico, primeiro, ácidos inorgânicos são líquidos. Dificilmente você tem um ácido inorgânico sólido. E quando ele tem 70% ou 80% de pureza, aí eu posso usar como padrão primário? De forma nenhuma. Tá? E aí o que acontece? Então, aonde que eu vou encontrar sólido com alto teor de pureza e quase isento de umidade? Só nos orgânicos. E o mais utilizado é o nosso amigo bifitalato de potássio, que é esse aqui, que é o que vocês vão usar. Ok? Então, ele é padrão primário para a base com K igual a 1. Peraí, mas se eu tiver um hidróxido de bário, então não padronizo hidróxido de bário? Padronizo. Posso usar. PA ou H2. Então eu não padronizo? Padronizo. Mas aí já cai na segunda etapa. Aí já não pode ser com padrão primário. Aí tem que ser o quê? Com padrão secundário. Aí eu falo, peraí, então por que primário e por que secundário? Primário vem de quê? Primeira vez.
Então, o que acontece? Eu tenho meu hidróxido de sódio, tá? Eu tenho aqui meu hidróxido de sódio, que é a minha solução que eu vou o quê? Padronizar, vocês prepararam, e vou padronizar com quem? Com o bifidalato de potássio. Então, essa solução, eu estou padronizando com um padrão, porque ele é primário, porque ele vai padronizar essa solução pela primeira vez. Ok? Uma vez essa solução já padronizada, eu já chamo ela de padrão secundário. E base pode, uma neutralização, então base poderia padronizar com quem? Um ácido. Então, ou seja, então, entre um ácido, então eu já tenho um ácido sulfúrico aqui. Eu quero padronizar esse ácido. Eu vou padronizar com o bifidalato? Não, ele é ácido. Com ácido eu não consigo padronizar. Então, esse ácido sulfúrico, se vocês tiverem lá no laboratório, vocês podem padronizar esse ácido. Então, você tem que padronizar com quem? Com a base. Não tem padrão primário de base. Não tem. Só padrão ácido orgânico. Entendeu? Não tem. Padrão primário só soluto ácido orgânico. Tá? Mas tem ácido orgânico? Tem, mas com um baixo teor de pureza, então não consigo. Então só tenho. Agora, eu tenho um ácido. Eu não poderia pegar uma base e ser meu padrão primário secar a estufa e ser meu padrão primário para padronizar o ácido? Não tem. Porque, primeiro, base é altamente higroscópica. Então, o que acontece? Você nunca ia conseguir padronizar um ácido com, por exemplo, um NOH. Eu vou lá na estufa e vou secar ela. Quando você trouxer para cá, não adianta, ela já começa a quê? Absorver umidade, você não consegue pesar ela para ser isento de umidade. Diferente do bifidalato. O bifidalato, embora ele seja higroscópico, mas demora para uns 10 minutos. Ainda tudo bem. Não aquela meia hora, uma hora que você vai deixar em cima da bancada. Agora a base, você tirou da estufa, colocou no dessecador. Tudo bem, até aí está sequinho. Só o ácido de você abrir, aquele começa a se desmanchar. Aí você consegue? Não consegue. Então está descartado qual é a base como padrão primário. Aí, infelizmente, ácido só consigo padronizar como? Através de quê? De padrão secundário. Então, bifidalato, vamos lá agora na ordem. Bifidalato para mim quem seria? É um ácido orgânico. Então ele padroniza quem? Uma base. Qualquer? Não, K igual a 1. K igual a 1. Tudo bem. Bom, então eu consigo. Então eu quero padronizar essa base. Então eu vou padronizar com quem? Com o bifidalato. Então ele, dentro da minha árvore, ele quem é? Meu padrão primário, que vai padronizar a base. Aí padronizei a base. Agora o que acontece? Ela agora serve para padronizar qualquer outra solução. Desde que seja o quê? Ao contrário dela. Bom, NaOH pode padronizar KOH? Não, já está descartado. KOH padroniza com quem? Com bifidalato, porque ele é K igual a 1. Ok? Está dando para entender? Se não entender, ele para. Tá? Porque daqui a pouco vai ter uma miscelânea de estudos. Ok? Então tem NaOH. Então é uma base, ela está padronizada. Então, toda vez que eu padronizo, ou seja, encontro, o que é padronizar? Determinar a concentração real. Mas está 0,1. Você garante? Pode estar 0,9930. Não sei. E isso interfere no resultado da análise? Interfere. Porque na hora que você vai fazer o cálculo, por exemplo, de determinação de P2O5, no fertilizante, não é 0,1 que você vai colocar no cálculo. É o 0,0. É a concentração real. Não a teórica. Isso aqui é teórica. A real, ainda vocês não têm. É o que vocês vão fazer na terça-feira. Lembra do rótulo que está lá, fator de correção em branco? Ficou? Por quê? É o fator de correção que vai determinar a concentração real. Vocês ainda não têm ela. Bom, então já padronizar o NaOH. Então agora ele pode padronizar o quê? Uma neutralização. Bom, então eu posso padronizar sulfúrico? Posso. Só que agora, dentro da ordem, isso aqui era o padrão primário, que padronizou a base. Agora a base vai padronizar uma segunda solução. Então ela entra no organograma como padrão secundário. Então agora a base em relação ao ácido, quem é? Ele já foi padronizado. Então ele é o que é agora? Padrão secundário. Entenderam? Tá? Então padrão primário está aqui, padronizou a base. A base agora está solta. Agora ela está padronizada. Posso padronizar qualquer uma? Não. Só ácido. Com K igual a quanto? Qualquer K. Mas tem que ser ácido, que é neutralização. Qualquer ácido. Só que tem um problema. Ela agora é padrão secundário
que vai padronizar o ácido. Ok? Não existe padrão terciário. Uma vez que padronizou, ele já deixa de ser padrão primário. Tudo agora que vier é padrão quê? Secundário. Então, eu tenho agora quem? Ácido sulfúrico. Está padronizado? Tá. Agora ele pode padronizar quem? Outra base. É agora que entra os casos diferentes de um. Então, em que momento eu poderia padronizar aquela bendita hidróxido de bário lá? Depois que eu tivesse um ácido padronizado. Entendeu? Ácido sulfúrico? Não. Pode ser ácido clorídrico? Pode. Só que para padronizar aquela base lá, tem que ser o quê? Tem que padronizar quem primeiro? Primeiro, vamos lá. Vocês pegaram o hidróxido de bário. Precisa padronizar. O que vocês fariam? Primeiro padronizaria o ácido. Mas existe padrão primário para ácido? Não. Está vendo o trabalho que você teria que fazer? Primeiro tem que fazer o quê? A base. Depois o ácido. Entenderam isso? Isso tem que fazer no laboratório. Aí fora tem que fazer isso. Você não adianta ir lá pegar, entendeu? Não adianta pegar um hidróxido de sódio e colocar na estufa. Você não vai conseguir. Vai estar furado isso aí que você está fazendo. Primeiro você vai escutar uma graça do supervisor do laboratório primeiro. O auditor quando for no laboratório. Você está precisando de hidróxido de sódio padrão primário? Primeiro você, entendeu? Então traz seu diploma aí, você, entendeu? Não, porque não existe isso. Não se faz, nem fala isso aí fora. Nem uma entrevista. Porque acontece entrevista técnica. Aí me fala uma ordem para fazer hidróxido de alumínio. Como você padronizaria? Agora, sou técnico, agora vou, entendeu? Tirar 10 aqui na entrevista técnica. Hidróxido de alumínio, como é que eu faria para padronizar? Hidróxido de alumínio tem que ser padronizado por quem? Por uma base, pelo um ácido. Mas para chegar no ácido, tem padrão primário de base? Não. Então vamos lá na ordem. Eu teria quem primeiro? A base, padronizaria quem? Um ácido clorídrico ou sulfúrico, até então não tem problema. E aí depois eu ia para quem? O hidróxido de alumínio. Entenderam essa passagem? Tudo bem? Tá? Então entenderam passagem de primário, secundário. Tem padrão terciário? Não. Tudo é secundário. Tá? Isso é tudo secundário. Só que também tem uma solução padrão. O que é uma solução padrão? Uma solução padrão é aquela na qual eu preparo antes uma solução. Que vocês prepararam, lembra quem era? O carbonato. Tá? Eu preparo uma solução antes, só que ela seca. Ou seja, já vinda de estufa. Toda solução padrão, ela é um sal. Toda solução padrão, ela é um sal. Tá? Não existe solução padrão secundário nem padrão primário vindo de sal. Até padrão primário vem de sal. Mas toda solução padrão não é ácido, nem é base. Toda solução padrão é preparada através de quê? De um sal. Que ele é vindo da onde? Seco em estufa. Lembra lá o método que tinha? Seco a 130 durante 2 horas ou sequinho durante 3 horas. Mas é um sal. Só que ele vai estar em solução. Eu posso padronizar quem? Aí depende. Tá? No caso que vocês prepararam lá o nosso amigo carbonato de sódio, ele tem características alcalinas. Se ele tem característica alcalina, então ele só pode, ele é um sal com características alcalinas. Ou seja, se você for medir o pH desse sal, ele tem pH igual a quanto? Igual a 8. Então ele é um sal ligeiramente alcalino. Essa solução poderia padronizar quem? Um hidróxido de sódio, um hidróxido de alumínio, um ácido fosfórico. Quem o carbonato de sódio poderia padronizar? Vocês prepararam lá no método para prepararam uma solução padrão. A solução padrão está lá no laboratório. Aí de repente tem uma solução para padronizar. Você poderia padronizar o carbonato. Você tem solução padrão, já foi seco. Agora eu posso padronizar ele? Usar ele como para padronizar outra solução? Posso. Solução padrão posso. É um sal tranquilo. Aí só que você já tem um histórico dele, químico dele, que ele tem características alcalinas. Eu poderia padronizar quem? No caso, eu poderia padronizar o hidróxido de sódio ou hidróxido ou ácido clorídrico? Ácido. Por quê?
Porque na neutralização, o ácido neutraliza quem? Base. E base neutraliza ácido. Bom, se ele já tem características alcalinas, então ele neutralizaria quem? Nunca ele vai neutralizar o hidróxido de sódio, nem o carboidrato, nem o hidróxido de bário. Ele vai neutralizar quem? Um ácido. Ele tem características alcalinas. Por quê? O que é alcalino? pH acima de quanto? Acima de 7. Abaixo de 7 é ácido. Ok? Ok, tudo bem? Tá? Exemplo, mas e um sal? Eu podia ter uma solução padrão, um sal, tudo bem. Mas com características ácidas? Tem também? Tem. Bicarbonato de sódio, ele é com características levemente ácidas. Ele tem pH 6. Aí, ele poderia padronizar quem? 6. Ele poderia padronizar quem? O NH pode? Pode. Ele tem pH ligeiramente ácido. Não vai estar pH 4, 3. Ligeiramente. Geralmente é na zona intermediária. 6, 5 no máximo, até quanto? Até 8. Então 8, 8,5 são os sais, os pH dos sais. Para utilização em padrão, em solução padrão. Então acima de 7, se ele tiver pH acima de 7, você vai padronizar quem? Uma base. E se ele tiver pH próximo de 5,5, 6, você vai padronizar quem? Então, voltando. Acima de 7 ácido. E abaixo, uma base. Então, hidróxido de alumínio poderia padronizar com carbonato de sódio? Não. E um ácido fosfórico? Poderia. Okay. Um bicarbonato de sódio poderia padronizar com HCl? Não, por quê? pH 6. Mas poderia padronizar com hidróxido de bário? Poderia. Tudo bem? Mas aí a solução é o quê? Solução padrão. Tudo bem? Então, padrão primário, padrão secundário. Então, voltando aqui para o padrão primário. Tem que ter quais características dele? A alta tem de pureza, no mínimo 99,5. Tem que ser dentro de quê? De umidade. Se ele não tiver, o que eu tenho que fazer? Secar ele, sair do secador. E eu vou usar ele como? Vou preparar a solução dele? Não. Vou pesar diretamente para utilizar ele em pó. Do jeito que está aqui. Ok? Solução padrão secundário. Vem da onde? Uma vez que eu padronizei uma solução através do padrão primário, ela já me torna um padrão secundário. E aí eu posso padronizar quem? Se for uma base, eu padronizo quem? Um ácido. E se for um ácido, eu padronizo uma base. E solução padrão, que é o sal. Aquele que tiver características ácidas, padroniza quem? Base. E aquele que tiver características alcalinas, padroniza o quê? Um ácido. Eu posso usar o sal na secundária? Oi? Não. O sal neutraliza o ácido. Você podia usar ele na secundária? Desde que você tenha. Então, por exemplo, carbonato de sódio. Tem que característica? Alcalina. Tá? Eu poderia pegar e padronizar ele. Você considera ele como padrão secundário. Se você considera ele como padrão secundário, você tem que ter um padrão primário ácido. Eu poderia padronizar ele com bicarbonato? Com bicarbonato? Essas situações vocês vão ter no dia a dia aí. O que vai acontecer? Você está lá no turno, 3 horas da manhã, abre o armário, de repente atrasou a vinda do bifstalato, ninguém quer saber, cara. Eu preciso do resultado. Você tem que, entendeu? Para com o alvo de passo na hora e vai ter que tomar uma atitude. Vai ter que tomar uma atitude. Que atitude é essa? Aí começa, aí é que vem a diferença do técnico. Porra, não tem bifstalato? Pô, isso aqui é ácido. Eu tenho que fazer esse carbonato. Ele tem características alcalinas. Posso usar bifstalato? Tem um bifstalato? Tem. Posso usar ele para poder usar o bicarbonato de sódio? Você tem que tomar essa decisão em poucos minutos. Pode? Posso. Por quê? Bifstalato tem que características ácidas. Ele tem que características. Neutraliza? Neutraliza. Pode. Sem problema nenhum. Aí no outro dia, como é que você conseguiu? Aí, claro, quimicamente, você vai explicar que ele tem característica alcalina. Aí, pô, o chefe do laboratório, pô, é você mesmo. É um ponto. Agora, é diferente de chegar de manhã, tá tudo atrasado, tudo, de madrugada e tal. Mas por quê?
porque não veio o nosso não veio a solução, não veio, então vem aqui, vamos conversar. Mas não tinha muita alternativa. Aí ele vai saber que tinha alternativa. Eu falei, mas pô, podia ter pegado lá. Não sabia. Então aí começa a complicar. Aí é que está o seu referencial tá aí. Então posso, com vista lá, vocabulário? Posso, mas por quê? Também você também não vai começar a falar besteira. Vista lá para dormir, sim, claro. Não, porque ele é um carinho. Porque ele é alcalino. Não vai pegar vista lá para fazer bicarbonato, você não vai conseguir fazer. Porque ele tem características ácido com ácido não é alcalino. Você não vai conseguir fazer a padronização. Tudo bem? Podemos prosseguir? Alguma dúvida aqui? Não? Vai acabar mesmo. Tranquilo. Vamos lá. Bom, e como é que eu calculo a parte número o A? É o tipo de... Oi? Como que quando o pH de construção? Oi? Como eu fazer o pH de construção? Ou você pega a fitinha, ou mede o pH da... Mas quimicamente, geralmente no laudo que vem junto com qualquer soluto, que você compra obrigatório. Agora, por lei, tem um laudo de análise. Lá está dizendo lá. Pureza, umidade, está lá os dados. Solução em água alcalina. Ufa, então já sei que ele já sabe pegar alcalina. Também. Se não souber, tem problema. Laboratório tem pH e coloca ele lá para saber se pode usar ou não. Tá? Bom, então vamos lá para o caso número 1, que é o que nós vamos fazer agora, a padronização. A padronização se usa o quê? Nossa amiga é o quê? Pureza. Tá? Aqui embaixo se usa o quê? Nosso amigo é Alemanha, a pureza. O padrão sempre vai no Alemanha. Padrão, ou seja, padrão primário, padrão secundário. Só o padrão vai aonde? Vai no Alemanha. Isso às vezes uma entrevista é perguntada. Você coloca o cabelo instalado na pureza. Já era. Padrão sempre é no Alemanha. E a solução problema? O que é a solução problema? Aquela que você quer achar a padronização, vai em na boleta. Então, na boleta é a solução problema. A solução problema é aquela que você quer determinar o quê? Padronizar. Você não sabe a padronização dele. Então, ela vai aonde? Na boleta. E quem vai no Ela lá embaixo? É o padrão. Ou primário, ou secundário, ou solução padrão, mas ela vai aqui embaixo. Ok? Então, no caso número A, é usando quem, nosso? Padronizando quem? Usando o que? Base. Um K igual a quanto? K igual a 1, que é o nosso caso. Tá? E vamos usar o quê? O bicromalato de quê? De potássio. Ok? Então, aonde que o bicromalato de potássio vai? No Ela+, então nós vamos pesar no Ela+. E quem é que vai aqui em cima, então, no nosso caso? Então, vai o NaOH lá em cima, e quem é que vai aqui embaixo? O bicromalato de potássio. Peraí, mas ele tem foco. Não tem problema, vai usar o quê? Balança. E sempre se adiciona algo, porque bicromalato dissolvido. E outra coisa importante, bicromalato de potássio é insolúvel em água fria. Então você deve estar percebendo que já está com água quente aqui, que nós vamos ter que dissolver ele em água quente. Então o bicromalato tem que ser solúvel em H2O aquecido. Tá? Então primeiro, pesa o bicromalato no Ela+, que massa. Daqui a pouco nós vamos calcular que massa é essa. Tá? Pesou, próxima etapa é fazer o quê? Adicionar água, qual? Geralmente, mais ou menos, aproximadamente 50 ml de água. É a quantidade suficiente para solubilizar o bicromalato de potássio. Ele é solúvel. Aí eu posso depois fazer a padronização com ele a quente? Pode, sem problema nenhum. Sem problema. Não precisa resfriar para poder fazer a padronização. Só que o que acontece? O bicromalato dissolvido em água quente, ele fica com que cor? Ele tem a cor incolor. Ele é incolor. E o NaOH que vai lá em cima? Incolor também.
E padronização é o quê? Eu determinar, um dos itens da padronização é você determinar qual é o volume que vai gastar para neutralizar o nosso amigo ácido. Base neutraliza ácido. Que volume que eu vou gastar? Por que você vai adicionando uma coisa incolor, em outra incolor? Por que você vai saber que hora que é para parar? Aí você usa o nosso amigo indicador. O indicador, tá? Você adiciona aqui gotas de indicador. O método fala quantas gotas são de indicador. Geralmente são de 4 a 6 gotas, né? Gotas do indicador. Ok? Indicador. Qual é o mais utilizado para o caso A? Onde eu tenho base com K igual a 1 e usando o nosso pistalato. É a fenolftalina. Então, acetal. Peço o quê? Pistalato. Pesei, anotei a massa, tá? A massa. Adicionei o quê? Água quente. Dissolvi todo o pistalato. Aí eu adiciono de 4 a 6 gotas do indicador. Até então ele está que cor? Ele está incolor. Então, a fenolftalina, tá? Qualquer padronização você colocar. Um indicador. O fenolftalina é indicador para neutralização, que é o caso A, usando base com K igual a 1 e pistalato. Para outros, aí são outros indicadores. Para esse caso, ele pode até voltar a ser indicador de outros casos. Mas para esse caso A, esse é o só fenolftalina. Nós temos que ter o ponto de viragem ideal para neutralização. Existem outros indicadores, tem vezes de bromocresol, vezes de timol, timolina, tem vários. Mas aí entra onde? No caso 2, caso 3, caso... Aí nos outros casos, aí só para ver que vocês vão ver. Aí tem outros tipos, tá? Tem alaranjado de metila, também tem vários. Ao todo são 60 indicadores que existem. E existe, às vezes, indicadores mistos. Que às vezes é 50% de fenolftalina, mais vezes de bromocresol. Aí o ponto de viragem dele é laranja para azul. Ok? Aí tem esse ponto de viragem que você precisa ver. Às vezes é azul para violeta. Aí é pior ainda, azul para violeta. Aí é pior ainda. Para adicionar o indicador, assim, o derrotante, liga direto ou... Já pesou o pistalato, dissolveu em água, adiciona o indicador. Vai direto para o 4 gotas, sem problema, assim mesmo, sem problema. E ele é que vai indicar o quê? Por que tem esse nome de indicador? Continua incolor. Por que tem esse nome de indicador? É que ele vai indicar a hora que você tem que parar de titular. Parou aqui. Tá? A hora que nós chamamos de ponto de viragem. Tá? Então, a fenolftalina, tá? O ponto de viragem, chamamos de ponto de viragem, de ácidos para base. Tá? Então, a fenolftalina em ácido, ele fica incolor, e na base ele fica róseo. Tá? Então, se é ácido para base, é incolor para róseo. Ou seja, quando eu pingar a fenolftalina no pistalato que está aqui embaixo, ele vai ficar aqui cor. Color. O pistalato está aqui cor. Ele é o quê? Ele é ácido. Então ele vai ficar aqui cor. Incolor. Quando eu adicionar base, e aí ele vai reagindo, tem uma hora que ele vai virar de incolor para rosa. Aí nós chamamos disso de quê? Ponto de viragem. É quando todo o ácido foi neutralizado por toda a base. E aí qual é o ponto de viragem? É a hora que você tem que parar de adicionar a base. Quando? Quando virar de incolor para róseo, que é esse róseo que nós vamos ver agora. Que róseo é esse? Ok? Tá? Peraí, mas quanto vai ter que instalar que eu tenho que adicionar? É o que nós vamos ver agora. O cálculo é esse. Concentração é igual massa do padrão primário dividido por 204,22 unidades em ml dividido por 1000.
cálculo aqui é o cálculo para determinar qual é a massa de bifidalato que eu tenho que pesar aqui. Aqui é concentração. Essa concentração qual? Ou NEC por litro ou mol por litro. Só posso usar um desses dois. Tá? Isso. Até então, é concentração o quê? Aqui pode ser concentração teórica ou concentração física. Real. Até então, antes de eu padronizar, para mim é concentração o quê? Teórica. Quando eu padronizar, é concentração real. Ok? E aqui quem é? Massa do padrão primário. Quem é o padrão primário nosso? O bifidalato. 204,22. O que é isso? É a massa molar do nosso amigo bifidalato de sodato. Volume gasto. O que é isso? É medida onde? Na pureza. Aonde? Que volume é esse? É quando tem o quê? O ponto de viragem e quanto? De incolor para ródio. Tá? E 1000. Ok? 1000 é a conversão. Porque esse cálculo é em miligrama para gramas. Aí eu tenho, porque o cálculo da concentração eu uso miligramas em gramas. A massa lá da normalidade, molaridade, PM, é em gramas ou miligramas? Em gramas. Então, por isso que é em 1000. Massa do padrão primário. Tá? Massa do padrão primário. Tá? Então, concentração teórica ou concentração real, eu calculo de que forma. E outra coisa, só sai ali NEC por litro ou mol por litro. Mas por quê? Por que eu só posso usar aqui esse C? Eu só posso utilizar em um desses dois. NaOH, NEC por litro é igual a mol por litro? Por quê? Porque o K é igual a 1. Porque o K é igual a 1. Lembra na cama? Quando tem normalidade, o K não é igual a modalidade, porque o K é igual a 1. Então, isso eu posso usar por quê? Porque o K é igual a quanto? Igual a 1. Mas isso. Aí vem a seguinte pergunta. Tá, eu tenho uma base e eu quero padronizar ela em gramas por litro. O que eu faço? Primeiro, eu padronizo de que forma? Em NEC e depois faço o quê? Transformo em gramas por litro. Aí eu tenho soda em ppm. O título. Não tem problema nenhum, mas eu padronizo em quê? Em uma das duas, que é a mesma coisa, e depois faço o quê? Converto. Ok? É dessa forma. Não se tem cálculo de concentração direta em gramas por litro. Primeiro você acha o quê? NEC ou mol por litro e depois faz o quê? A conversão. Teórico é para você achar a massa teórica de quanto ele vai pesar. Isso antes. Você tem que fazer esse cálculo quantas vezes? Não, vamos fazer agora. 2 vezes. Uma é, que massa que eu tenho que pesar? Você sabe que massa que eu tenho que pesar? Para soda 0,1 é uma massa. Para soda 0,35 é outra. Para soda 0,80 é outra massa. Mas que massa é essa? Aí você calcula o quê? Como teórica. Teórica por quê? Porque para mim, agora, qual é a consideração da soda? 0,1. Vai ficar lotado. Então, essa massa, a primeira massa, que é a massa teórica. Aí você vai agora para onde? Vai para a balança e vai pesar a massa real. O mais próximo possível da teórica. Por quê? Pela técnica, você tem que calcular uma massa que vire aproximadamente perto da metade da pureza. Também tem essa parte também. Tá? Então, o que acontece? Na hora que você for fazer o cálculo teórico, você quer o quê? A massa do padrão primário. A concentração teórica que você tem? Quem é? É o 0,1. 0,1, 0,2, 0,4. Você tem aqui teórico. 1000 você tem, massa molar você tem. E o volume? Não pode ser uma outra incógnita. Então, o que você coloca ali para você determinar quanto é a massa do padrão primário teórica? Metade, volume, você coloca metade da pureza. Então, se você está usando a pureza de 50, você coloca ali quanto? 25. Se você estiver usando uma pureza de 100, você vai colocar quanto ali? 50. Está usando uma pureza de 25, vai colocar quanto ali? Você está usando uma pureza de 25, 12,5. Então, esse é o cálculo primeiro, o cálculo teórico. Ok? Que é o que nós vamos fazer agora. Tá? Bom, para uma soda que é 0,1,
Qual seria a massa do quadro primário que a gente teria que pesar agora? Para ter o quê? Para ter um ponto de viragem próximo da metade da pureza. Então vamos fazer esse cálculo agora. Bom, qual é a concentração teórica dessa soda? Professor, se virar antes da metade, você está errado? Tem alguma coisa errada ou não? Não, você vai ter que calcular a concentração real. Você vai ter que calcular a concentração real. Você precisa saber a concentração real para jogar na fórmula da análise que você está determinando. Tá? Agora, virar antes ou depois, você tem que fazer com base do quê? Na metade da onde? Metade da pureza. Tá? Agora, se vira antes ou depois, é isso que você precisa saber. Qual é a concentração real que está lá dentro. Está baseado no resposta virou. Tá? Bom, qual é a concentração da soda que está aqui, real? Está 0,1. Mas pode estar 0,15, pode estar 0,12, pode estar 0,09. Chama diluída. Aí você preparou o quê? Você preparou errado. Você preparou 0,1, você preparou 0,2. Aí, às vezes, o método quase tem que ser próximo de 0,1, mais ou menos 0,02. Aí você padronizou a soda. Acontece muito disso. Você achou a concentração de 0,18. Você pode usar a análise? Lá está dizendo que a concentração máxima pode ser máximo de 2 centésimos, pode? Então só poderia ir até quanto? Até 0,12. Você parou 18 e encontrou 0,18. Depois você pode usar nessa análise? Não, aí você tem que fazer o quê? Diluir. Está concentrado? Está. Concentração inicial. Não vai preparar a soda de novo. Faz o quê? Dilui. Ah, mas aí no método diz que é para usar 0,1. Eu padronizei, achei 0,05. Está concentrando para diluir. Está diluída. Aí você tem que fazer. Prepara tudo de novo? Não, faz o quê? Concentra. Adiciona o quê? Soluto ou solvente? Soluto. Esse é o cálculo que nós vimos lá. Adiciona soluto. Ok? Entendeu? Para dissolver, para poder padronizar, para saber que está 0,1 mesmo. Depois do resultado, eu faço calcular De novo para achar o quê? A real. E daí para achar o quê? O fator de correção. Tá? O fator de correção é outro cálculo que vem depois. Tá? E isso entra no cálculo das análises. O fator de correção o que é? É concentração real dividido pela concentração teórica. Então isso é que vai no rótulo. No rótulo de qualquer laboratório, de qualquer solução. Aqui, ó. Solução. Nitrato de prata. Nunca se coloca nome, tá? É fórmula. Tá? O auditor você tem que dar errado, tá? Concentração. Que concentração é essa? Teórica. Uma vez você padronizou, isso é um rótulo padrão de qualquer laboratório. Depois aqui embaixo tem fator de correção. Então você tira. Bom, se eu tenho uma teórica que é 0,1 e eu padronizei e deu 0,12, 0,12 vezes dividido por 0,1, eu tenho o quê? O fator de correção. Não se coloca concentração real em rótulo. É teórica e fator de correção. Okay? Não faça essa escolha. Ah, mas eu quero saber a real. Bom, se eu tenho concentração real e tenho fator de correção, a teórica e o fator de correção, dá para achar real? É só fazer o quê? Explicar. Mas não é só colocar real aqui. É fator de correção e teórica. Todo mundo aí fora subentende que você, como técnico, sabe que, multiplicando o fator de correção pela teórica, você tem a real. Ok? Mas no caso, depois que eu pegar a real, ela for muito diferente da concentração teórica, mas está errado? Tá. Aí o método às vezes fala, que eu comentei, você tem que usar 0,1 mais ou menos 0,02, ou seja, então tem que ir até quanto? 0, quanto? 0,08 até 0,12. Você padronizou, ok. Aí você começa a ter desvio do seu resultado da análise. Mas você padronizou e botou 0,18. Pode usar essa análise? Não. Então ela está diluída ou está concentrada? Concentrada. Esse tem que fazer o quê? Diluir. Okay? Então a padronização nunca vai estar errada. Se eu achar um resultado muito diferente, vou ter que diluir Diluir ou ou concentrar. concentrar.
Há 2 semanas atrás, eu estava aqui, quando ligaram de Paranaguá para mim, que estavam lá se batendo lá com a bendita... Era Temações, provavelmente. Ligaram assim para mim, eu estava em aula com o terceiro, ligaram lá de Paranaguá que eles estavam se batendo na cabeça numa acidez de um óleo vegetal que estava carregando lá no Porto de Paranaguá. E estava dando errado. Aí com o telefone, a dúvida, eu falei, peraí, quanto você pesou de padrão primário? Ah, peraí, o erro está aí, você pegou o padrão primário, pesou errado. Pesou para 0,1, a sódia é 0,25. Aí meia hora depois, pô, agora deu certo. Porque não foi, entendeu? Porque não era para 0,1, era a análise tem que ser feita em 0,25. Entendeu? Em 0,25. E às vezes acontece isso, às vezes você tem que... Isso aconteceu de Paranaguá para cá, mas às vezes acontece na produção. Está lá a operação, entendeu? E está a operação tocando. Entendeu? Você tem que tomar essas atitudes às vezes. Oi? Não, ela está tentando ser cobrada, porque tu estava no horário de trabalho. Ah, mas aí depende do carro, né? É 24 horas. Entendeu? Tem isso. Tem gente que bate o ponto 6 horas, 5 horas, já está boa. Já vai para casa, ninguém vai te ligar. Mas às vezes tem esses problemas que você tem que resolver. E tá, o navio está lá, eu não posso sumir, não posso essa cadelinha. O laudo está sendo feito análise lá, mas eu que assino. É assinatura digital. Então vai ser pedido por lá do meu nome. Eu não posso virar as costas. Só que tem o seguinte, eu tenho que confiar no analista lá. Só que estava batendo a cabeça num resultado que era a padronização. Veja o quanto é importante. E se ele solta sem avisar para mim? E libera o navio. Aí eu vou para o Fábio Júnior, só que eu levo ele. Veja a responsabilidade. Só por causa de uma solução é porque isso interfere diretamente na análise. Mas a dúvida aí é prejudicada. Não? A dúvida é prejudicada. Pior é quando você pega laboratório que é lá para o Nordeste. Porque o ensino não é bem detalhado, é bem superficial. Lá é dúvida direta. Muita dúvida. Foi em Paranaguá, Paraná. Entendeu? Começa a subir, começa a complicar. E tem muita dúvida. E temos laboratório em outros lugares. Recife liga direto. Qual que era a dúvida da pessoa? Ah? Qual que era a dúvida da pessoa que te ligou? Não estava dando certo a análise de acidez do óleo que era para liberar na carga do navio. Mas por quê? Porque estava usando o fator, pesou o padrão primário como se fosse para 0,1, a soda é 0,25. Então errou o bendito. Cálculo aqui. Então essa massa estava saindo para quanto? Para 0,1. O fator estava indo lá para cima. O fator. Com isso, multiplicando o fator pelo resultado da análise, a acidez era para cima. Então, o máximo é 1% de acidez. Estamos encontrando 4,5%. Então ele saiu no cálculo. Mas não era na análise. Era onde? Eles não estavam fazendo análise errada. Era onde? Veja, lá na padronização, que calculou errado, vê o tamanho da bomba que vira. E aí, na hora de pedir o resultado, é 4,5. O 4,5 está fora, cara. Mas não estava. E o navio carregando. E o navio carregando e está pedindo em hora para o seu resultado. O resultado era 0,49. Olha a diferença. Estava dentro? Estava. E se ele solta isso com 4,5? Quando chega lá e carrega. Não, mas estava dentro. Alguém vai ter que pagar isso. É só um erro de cálculo. E é técnico. Será que não viu isso no técnico? Não sei porque não deu para eles, também não viram isso for bom. Então, por favor, professor, terceiro é senhor, né? Não, dependente, porque isso era obrigado. Eu não falei agora há pouco que era obrigado isso, saberem, é obrigado. Agora, quando ele se formou, depois da aluno em 99, ele tem mesmo série que você vai ter. Só que aí é da diferença. Entendeu? Fazer o que mais? Tudo bem? Vamos lá. Qual é a concentração então, teórica nossa? 0,1. Qual a incógnita? Massa de quê? O padrão primário. Quanto é a massa molar dele? 204,22. Qual é o volume gasto que eu vou colocar aqui? Lembrando que eu estou calculando o que agora? Reole. Quanto?
Eu vou usar um colete de 50. Então, 25 dividido por quanto? Dividido por 1000. Então, qual seria a minha massa teórica do padrão? Teórica, porque teórica. O meu padrão primário, que é isso que eu vou ter que fazer na terça-feira.